Então, galera, nono ano, né? Mais uma aula de história. Estamos aqui. Na aula de hoje, de história, a gente vai estudar sobre a ascensão, né, do fascismo, né, e do nazismo, né? A gente vai compreender um pouco, né, sobre a ascensão desses dois aspectos, né, políticos, né, da nossa humanidade, né? Então, a gente vai observar que nesse período, né, da ascensão do fascismo, do nazismo, né, a democracia liberal europeia entrou em crise, né, após a Primeira Guerra Mundial, especialmente, né, nos países derrotados, né, e insatisfeitos, né, com os acordos, né, de paz. Na Itália, na década de 1920, né, o fascismo, né, alcançou o poder, liderado, né, por Benito Mussolini, né, instalou-se, né, um Estado autoritário, né, e nacionalista, né, que perseguiu liberais, né, sindicalistas, né, e socialistas, impondo, né, um regime partido único, né. Os fascistas, né, praticavam, né, violência contra todos, né, que discordassem deles. Na Alemanha, né, o nazismo triunfou nos anos de 1930, liderado, né, por Adolf Hitler, né, ex-cabo, né, do exército alemão, adotando, né, também um regime de partido único. Os nazistas, né, praticaram violências, né, e assassinatos, especialmente, né, contra os judeus. Nesse regime, né, de extrema direita, houve a recuperação, né, da economia, mas com o fim das liberdades democráticas, né? Mesmo assim, os dois líderes, né, tiveram, né, apoio popular. Mussolini, né, e Hitler, né? Roma, 3 de maio de 1938, né, um visitante ilustre, né, chegou à capital, Adolf Hitler, né, líder do governo alemão. Hitler chegou de trem, né, com grande comitiva, né, incluindo ministros e oficiais das Forças Armadas. Foi recebido, né, na estação por anfitriões ilustres, né, o chefe do governo italiano, Benito Mussolini, né, acompanhado pelo rei Vítor Emanuel III, né, que reinava, mas não governava. Quem mandava na Itália era Mussolini, né, chamado de Dulce, né, isto é, líder, né? Hitler era chamado assim, só que em alemão, né? Führer, né? Mussolini e Hitler governavam as duas principais ditaduras, né, da Europa Ocidental. Mussolini chegou, né, ao poder em 1922 e Hitler em 1933. Na Itália, o regime era chamado de fascismo, né? Na Alemanha, de nazismo, né? Eles tinham dois traços, né, em comum. Estavam empenhados, né, a barrar o comunismo, né, na Europa. O bolchevismo, né, russo, perseguindo os partidos comunistas. Estavam, né, convencidos de que a democracia era um regime, né, decadente, incapaz de manter a ordem, né, e resolver as desigualdades sociais. Tais regimes, né, apostavam, né, em um Estado forte, né, capaz de promover a união nacional e acabar, né, com os conflitos de classe. Nada de lutas de operário contra os padrões de greve, né, ou as revoluções à moda, né, bolchevique. Nada da exploração implacável, né, dos trabalhadores, né, como o capitalismo liberal, pois estes, né, deviam merecer a proteção do Estado, salários dignos, né, e educação e saúde, né. Aqui nessa imagem, nós podemos observar, né, Mussolini, né, e o rei da Itália, Vítor Emanuel III, né, recepcionando, né, o ditador alemão Adolf Hitler, né, em 1938. Em Roma, né? Para tanto, qualquer recurso, né, era válido, até mesmo, né, a opressão, né, e a violação dos direitos humanos. Para os fascistas, né, e nazistas, as liberdades democráticas eram um obstáculo, né, à grandeza da nação, e por isso, né, não podia ser mais tolerados. Os encontros, né, dos ditadores, né? Voltamos, né, em maio de 1938, né, ou seja, em Roma, né, foi montada uma grande festa, né, para receber Hitler,
bandeiras, né, da Itália e da Alemanha foram desfraldadas, né, em cada esquina, né, um desfile militar celebrou o encontro. Milhares de pessoas, né, saíram às ruas para assistir ao espetáculo, né, e festejar os ditadores. Na Itália, o povo saudava Mussolini de Dulce Dulce, né? Na Alemanha, Führer, né, recebia saudação parecida, né? Rei Hitler, né? Salve Hitler. O comércio fechou, né? As aulas foram suspensas. Meninos e meninas marcharam pelas ruas, né? Vestidos, né, com a camisa preta, né, das milícias, né, fascistas. Os ditadores, né, antes da ditadura, né? Quem eram esses homens, né, que revolucionaram a Europa com regimes, né? Ninguém poderia imaginar o que eles fariam. Os dois tinham, né, origem autoritária, né, de direita, homens comuns. Ninguém poderia imaginar o que eles fariam, né? Os dois tinham origem modesta. Mussolini era filho, né, de um ferreiro, anarquistas, né? Hitler de um funcionário público. Na mocidade, Mussolini chegou a integrar o Partido Socialista Italiano, né, no tempo em que este, né, pregava uma revolução operária. Hitler era um pintor frustrado, né, pois tinha sido, né, reprovado no exame para ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, né, na Áustria. Aqui, nessa imagem, né, a gente pode observar, né, os dois ditadores, né, Mussolini e Hitler, né. Ambos, né, lutaram, né, na Primeira Guerra e foram feridos, né? Mussolini como sargento, né, e Hitler como cabo. A ascensão do fascismo, né? Ou seja, o fascismo e o nazismo eram irmãos, né? Os movimentos começaram em 1919, em países em que a população acreditava ter sido lesada, né, pelos tratados realizados após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, derrotada, passava por dificuldades econômicas, né, e lutas sociais. A Itália, embora vencedora, ficou de mãos vazias, né, sem nenhuma vantagem. Os conflitos, né, italianos. Terminada a guerra de 1918, os socialistas revolucionários, né, ganharam prestígio, né, entre os trabalhadores. A vitória, né, da Revolução Bolchevique da Rússia, em 1917, era sinal de um crescimento, né, das esquerdas. Mussolini era inimigo, né, dos partidos de esquerda, crítico, né, da democracia liberal, tornou-se líder, né, de pessoas desiludidas, né, como desempregados, né, e soldados, jovens de classe média, sem esperança, né. Ele fundou, né, o movimento fascista, né, em março de 1919. Os fascistas, né, atacavam socialistas anarquistas, né, e operários, né, de esquerda, invadindo, né, sindicatos, destruindo sedes, né, de jornais e espancando, né, os militares, espancados, né, por militares. A criação, né, do Partido Nacional Fascista Italiano. No final da Primeira Guerra, a Itália entrou, né, em crise, embora, né, do lado vencedor. Não obteve nenhuma compensação, né, pelo seu esforço na guerra. Os operários realizavam as greves, né, e os partidos de esquerda, socialista, comunista, né, se fortaleciam. Mussolini, né, percebeu que precisava, né, de apoio dos empresários burguesia, né, ou seja, italiano, preocupado com o avanço, né, dos partidos de esquerda. Os socialistas tinham vencido, né, as eleições em 1919, né, e os comunistas estavam crescendo. Em 1921, Mussolini transformou, né, sua milícia, né, no Partido Fascista Italiano. Passou a contar, né, com recursos, né, dos capitalistas, né, e o apoio dos latifundiários. A classe média, né, urbana apoiou, né, a aliança. Né, o Partido Fascista logo chegou aos 200 mil, né, filiados, elegendo 35 mil deputados, né, para o parlamento. Mussolini, né, vai chegar ao poder. Em outubro de 1922, né, em Nápoles, no sul do país, os fascistas, né, decidiram fazer um grande ato público, né, para mostrar a grande e a força do movimento, né. Como eles fizeram isso, né? Marchar sobre Roma, né,
e ocupar prédios públicos, né, tudo para mostrar que estavam preparados para tomar o poder. A marcha sobre Roma, né, foi um sucesso para os fascistas, né? A polícia, né, não impediu a marcha. O que surpreendeu foi a decisão do rei Vítor Emanuel III. Convidou, né, Mussolini para ser o primeiro-ministro, né, o chefe do governo italiano. É claro, né, que as classes dirigentes, né, do país estavam, né, de acordo, empenhadas, né, em defender o capitalismo contra o avanço dos partidos de esquerda. Mussolini, né, destrói as opções, né. Nos primeiros anos, né, os fascistas, né, conviveram com partidos de oposição nas eleições de 1924, né, obtiveram, né, 65% dos votos para o parlamento. A violência, né, dos camisas negras, né, foi enorme. O líder socialista Giacomo, né, Matteotti, né, denunciou a violência fascista, né, e foi assassinado poucos depois, né. A repercussão do crime foi enorme, né? Mussolini foi pressionado, alguns apelaram, né, ao rei, né? Mussolini quase caiu, né? Mas o rei pôs panos quentes, né? E alguns fascistas, né, suspeitos foram punidos, né? Depois desse ocorrido, o fascismo, né, saiu fortalecido. Em 1925, todos os partidos foram proibidos, né, com exceção do fascista, né? No mesmo ano, o direito de greve foi abolido, né, e os sindicatos livres foram fechados. A partir daquele momento, somente aqueles reconhecidos, né, pelo Estado poderiam negociar os salários. Sindicato, né, de patrões, né, de um lado, e de trabalhadores de outro, né, tendo o Estado como juiz, né, das decisões, né. Esse sistema, né, ficou conhecido, né, como corporativismo, né, a Carta de Del Lavoro, né, Carta do Trabalho, data de 1927, né, consagrou esse sistema. Mussolini definiu o fascismo, né, como o que havia, né, de mais avançado, né, no Ocidente, tudo no Estado, né, nada fora do Estado e nada, né, contra o Estado. Aqui nessa foto, né, podemos observar, Mussolini ao centro, né, discursa, né, a praça, né, do povo, né, em Roma, Itália, durante, né, a comemoração, né, da fundação de Roma, em abril de 1932. O apogeu do fascismo. Durante quase 20 anos, né, o fascismo governou a Itália, sem oposição, né? Os grupos contrários à política fascista, né, foram liquidados, presos, né, ou exilados, né, em outros países. Mussolini, né, governou de mão livres, né, atropelando, né, um rei fraco, né, e contando, né, com forte apoio da população em geral. Em 1929, submeteu seu governo, né, a um plebiscito, né, 98% dos votos, né, foram, né, favoráveis ao fascismo. O regime ganhou fama, né, internacional no Ocidente, né, não só porque barrou o comunismo, mas também porque a Itália foi um dos países europeus que menos sofreu, né, os efeitos da crise econômica, né, de 1929. As democracias europeias, né, como a Inglaterra e a França, ficaram admiradas, né, com a estabilidade italiana em meio à Grande Depressão. Entre as políticas adotadas, né, pelo Estado fascista, pode destacar, né, a criação, né, do Instituto para a Reconstrução Industrial, de 1933, né, que deu grande impulso, né, à siderurgia, né, e à construção naval, né, reduzindo o desemprego. A elevação, né, dos impostos, né, sobre os bens importados, né, protecionismo, né, estimulando, né, a indústria nacional e o mercado interno. Estímulo, né, às pequenas propriedades rurais, né, e aos sistemas de parceria, né, para evitar o êxodo rural. Incentivo, né, à produção de alimentos, né, em especial a batata, né, do trigo, a batata do trigo, né, campanha, né, que tornou a Itália
autossuficiente na produção de grãos. Os grupos, né, que mais lucraram com o fascismo foram os grandes empresários, né, e os proprietários rurais. As classes trabalhadoras, embora se beneficiassem, né, do progresso econômico, né, e do controle do desemprego, continuaram, né, com salários baixos. O salário de um trabalhador italiano valia 1/3, né, do salário de um inglês, né, metade do salário de um francês, né. A política externa, né, fascista, né. Uma decisão, né, de grande impacto foi a Concordata de Latrão, né, assinado entre, né, o governo fascista, né, e o Papa Pio XI, né, em 1929. Por meio dela, né, o Papa reconheceu pela primeira vez o Estado italiano, né, unificado. Em 1970, né, recebendo em troca a soberania do território, né, do Vaticano. Em uma sociedade, né, católica, como a italiana, né, o acordo com o Papa caiu, né, muito bem, né, para o fascismo. Em 1935, Mussolini, né, resolveu dar uma demonstração de força, né, para o mundo. Ordenou a invasão, né, da Etiópia, né, um país africano, né, com o objetivo de transformá-lo em uma colônia. Os etíopes, né, usaram lanças, né, para enfrentar tanques, né? Ou seja, as democracias europeias protestaram contra aquela covardia, né, mas evitaram qualquer reação, pois reconheciam, né, o fascismo, né, como uma barreira importante, né, contra o comunismo. A Alemanha nazista, né? Hitler, bem que tentou, né, seguir os passos do Mussolini, né? Em 1923, tentou dar um golpe, né, em Munique, com sua milícia, né, e alguns veteranos, né, da Primeira Guerra. Sonhou, né, com uma marcha sobre Berlim, mas o resultado foi desastroso. Hitler foi preso e condenado, né, a 5 anos, né, de prisão. O movimento nazista ainda era, né, muito fraco. A burguesia alemã não estava convencida, né, de que aquele ex-cabo do exército era capaz de deter, né, os comunistas. Hitler, né, por sua vez, ficou apenas alguns meses preso, né? Seu anticomunismo e seu nacionalismo, né, fervoroso, né, fizeram com que ele fosse, né, condenado, né, a pena mínima. Livre, Hitler teve paciência, né, organizou o partido, estimulou adesões e atraiu, né, o dinheiro, né, de empresário, né, com a promessa, né, de combater os comunistas alemães. O jornal do partido, né, Observador do Povo, né, batia sempre na mesma tecla, condenando, né, comunistas e judeus pelos males, né, do país, um país derrotado. A situação da Alemanha, né, após a Primeira Guerra, era ainda pior, né, do que a da Itália. Em novembro de 1918, né, Kaiser, né, imperador alemão, abdicou, né, e o país mergulhou em um caos. Surgiu, né, a República de Weimar, né, que desde cedo, né, se revelou fraca, né, para conter os movimentos contrários, né, à sociedade burguesa. A crise alemã, né, foi agravada pelos efeitos, né, do Tratado de Versalhes, né, assassinado, né, assinado, né, em 1919, imposto, né, aos alemães pelos países vencedores, né, da Primeira Guerra. A Alemanha perdeu territórios no leste e no oeste e foi obrigada a pagar, né, uma dívida, né, de bilhões de marcos, né, a moeda alemã, como indenização. O resultado, né, a curto prazo, foi terrível, né? Desemprego, miséria, né, e inflação. Né? O nazismo, né, se alimentou da tragédia, né, que passava sobre o povo alemão, né, prometendo vingança, né, contra seus opressores. A ascensão do nazismo. Enquanto esteve preso, né, Hitler escreveu um livro, Minha Luta, né, no qual resumia seu grande objetivo político, né, resgatar a dignidade da Alemanha, né, e transformá-la, né, na maior potência mundial. Para tanto, seria preciso, né, aniquilar os inimigos, né, do povo alemão. As democracias europeias, né, em especial a França,
país, né, que mais se beneficiava, né, do Tratado de Versalhes. O comunismo soviético, né, que quase tinha tomado o poder no país em 1919, né, e ainda ameaçava, né, sob a orientação de Moscou. Os judeus considerados por Hitler os maiores inimigos, né, da raça alemã. O nazismo, né, foi definido por Hitler como uma única saída, né, para a Alemanha resgatar a sua dignidade, né, e sua força, né, como país. Também, né, foi visto como a única saída, né, para a sobrevivência da raça ariana, né? Ou seja, homens e mulheres germânicos, louros, altos, né, de olhos claros, né? Hitler acusava os judeus, né, de contaminar a raça ariana, né, ao se casar com os alemães. O nazismo, né, custou a emplacar na Alemanha. Quando Hitler saiu da cadeia, a economia começava a dar sinais, né, de recuperação. A inflação caiu, né, entre 1924 e 1928, né, e muitos achavam que o nazismo, né, era fogo de palha. Enquanto isso, né, Hitler cuidava pessoalmente de todos os assuntos, né, do partido, desde as fichas, né, de cada membro até os desenhos, né, de cada camisa, né, ou bandeira. Foi dele, né, a escolha, né, da cruz suástica, né, como emblema principal do partido nazista. A suástica, né, é um símbolo, né, muito antigo, né, presente, né, em inúmeras culturas, né. Na Índia, por exemplo, significava boa sorte ou felicidade. Em nossos dias, né, a associação entre a suástica e os crimes nazistas ainda é muito forte. Os nazistas, né, disputam, né, as eleições, ou seja, os nazistas, né, percebendo que a lição, né, de 1923, que não devia tentar outro golpe, né, o melhor seria disputar as eleições e fazer o partido crescer aos poucos. Mas o desempenho eleitoral do nazista, né, foi fraco até 1929. Né? Nesse ano, a crise econômica internacional, né, provocou uma nova onda, né, de desemprego, miséria, né, inflação. Nesse cenário, né, comunista, os nazistas ganharam força, né, e bateram, né, de frente, né. Foi então que a burguesia alemã, né, escolheu o nazismo, né, para enfrentar os comunistas, né, fazendo, né, uma aliança semelhante à da Itália, né, cerca de 10 anos antes. Nas eleições de 1930, o número de deputados nazistas saltou de 12, né, para 107. Em 1932, né, os nazistas lançaram Hitler, né, para disputar a presidência da República, mas quem ganhou a eleição, né, foi Marechal Hindenburg, né, herói da Primeira Guerra Mundial. Em todo caso, né, os nazistas saíram muito fortalecidos dessa eleição. O Partido Nacional Socialista, né, tinha um apoio, né, das massas, né, e muitos deputados no parlamento. Aqui, né, nessa imagem, é o Hitler, né, em desfile da SA na Alemanha, né, na década de 1930, né, os membros da milícia, né, nazista levam, né, uma bandeira, né, com o símbolo, né, do partido, e as pessoas na rua, né, fazem, né, a saudação a Hitler. Né, e o governo eleito, né, percebeu, porém, que não seria possível, né, governar sem o apoio, né, dos nazistas. Então, Hitler, né, o poder, né? Os deputados do partido, né, inviabilizaram os debates, né, virando, né, de costas, né, para a mesa diretora nas sessões, né, parlamentares, ou gritando em coro, né, os lemas nazistas. O desprezo, né, pela democracia entre os nazistas, né, era evidente, né? A solução encontrada pelo presidente, né, Hindenburg, né, foi convidar Hitler, né, para chefiar o governo, né, no posto de chanceler da República, né, equivalente na Alemanha, né, o cargo de primeiro-ministro. O objetivo era usar os nazistas, né, para abater os comunistas, né, e depois desbancar o próprio Hitler. O golpe, né, de Estado, né, dos nazistas. Né? Em agosto de 1934, morreu, né, o presidente Hindenburg, né, e Hitler não pensou duas vezes. Manteve o cargo, né, de chanceler
e assumiu, né, o de presidente da República. Em que seria, né, e quem seria contra ele, né, se todos os opositores estavam mortos, né, presos ou amedrontados, né? Além disso, né, os capitalistas estavam, né, satisfeitos, né, com a política, né, de rearmamento, né, do Estado, que estimulava, né, a indústria. A grande maioria da sociedade alemã também estava animada, né, com a repercussão econômica do país. Hitler, né, acumulou os cargos, né, rasgou a Constituição e instaurou, né, a ditadura nazista, né? Foi por essa época que Mussolini, né, começou a prestar atenção, né, no ditador alemão. Parecia, né, que o aluno superava o mestre. Afinal, na Itália, né, Mussolini governava com mão forte, mas ainda não havia um rei, né? Na Alemanha, ninguém estava, né, acima, né, do próprio Hitler. A perseguição, né, aos judeus, né? Pouco tempo após a tomada do poder, né, o governo nazista, né, iniciou, né, a construção dos campos de concentração, né, então destinados, né, aos prisioneiros políticos. Esses locais faziam, né, parte, né, da instalação de um estado policial, né, para eliminar os comunistas, né, e os democratas, né, e os sindicatos independentes. Para isso, né, foram concedidos, né, amplos poderes, né, à polícia secreta, né, a temida, né, Gestapo, né. O nazismo seguia, né, a receita, né, do fascismo italiano. Nada fora do Estado, nada contra o Estado. Com prestígio, né, em alta, os nazistas passaram a cumprir a grande meta, né, de seu programa racial, né, perseguir os judeus e excluí-los, né, da sociedade alemã. Como vimos, né, os judeus foram, né, o bode expiatório, né, da Alemanha nazista. Já em 1933, né, os judeus foram proibidos, né, de exercer profissões liberais, como de médico, né, advogado, professor, engenheiro, né, entre outros. Em pouco tempo, né, seriam impedidos, né, de entrar nas universidades, né, ou em escolas alemãs. Os professores, né, e cientistas judeus, né, foram demitidos, né, de seus empregos. Nenhum judeu seria admitido, né, no serviço público, né? Foram proibidos, né, de frequentar restaurantes, cinemas e teatros. As leis, né, de Nuremberg, né, publicado em 1935, né, consolidaram, né, a segregação racial dos judeus, né, em toda a Alemanha. Mas este foi só o começo, né? O pior viria por mais tarde, né? Quase todos os judeus da Europa. Aqui, né, a gente observa família judaica, né, usando a estrela, né, discriminatória, né, imposta pelo nazismo, em 1943, a fuga ao exílio, né. De acordo com as leis nazistas, né, bastava ter um avô ou avó, né, judeus para ser considerado judeu, mesmo que o indivíduo não praticasse, né, a religião judaica. Alguns alemães nem sabiam, né, de sua origem judaica, mas mesmo assim, né, foram enquadrados, né, pelo nazismo. Muitos judeus não tiveram, né, outra saída, né, senão abandonar a Alemanha, né, vendendo seus bens a qualquer preço. Os nazistas, né, também limitaram, né, as quantias, né, que os judeus podiam levar ao deixarem o país, né. Alguns judeus mais ricos, né, conseguiram asilo, né, em países democráticos, como os Estados Unidos ou a Inglaterra. Cientistas importantes, né, foram acolhidos, né, no estrangeiro, né, a exemplo de Albert Einstein, né, grande físico alemão, né, e do austríaco, né, Sigmund, né, Freud, né, fundador da psicanálise, né. A maioria dos judeus, porém, perdeu, né, seus bens e seus direitos políticos e civis. Voltando, né, aqui ao encontro, né, dos ditadores. Vamos terminar esse estudo, né, voltando ao encontro de Hitler, né, com Mussolini, em Roma, em maio, né, de 1938. Né? Veja, nessa altura dos acontecimentos, a Alemanha nazista, né, tinha superado o modelo fascista de Mussolini, né? Mas, como vimos, né, no início,
os dois regimes eram irmãos, né, de sangue. E o aproximado, né, os regimes, aproximando, né, os regimes. Faltava apenas 2 detalhes, né, para selar esse casamento, né, entre o nazismo, né, e o fascismo. Hitler não admitia, né, que o fascismo fosse tolerante, né, com os judeus, né, como de fato era. A Itália deveria copiar a política, né, antissemita, né, da Alemanha. As coisas pareciam, né, se inverter. Hitler, né, que havia copiado o modelo criado por Mussolini, agora exigia, né, que Mussolini copiasse o seu modelo nazista, né, de discriminação racial. Hitler desejava uma aliança militar com a Itália, né? Exigia que a Itália auxiliasse, né, a Alemanha no caso de uma guerra na Europa. Nova complicação, né, porque a Itália não estava preparada militarmente, né, para os alemães, né? Não queria saber das limitações italianas, queriam a guerra, né, arrastando os italianos para seu lado. Hitler conseguiu atingir os 2 objetivos. Em 14 de julho de 1938, Mussolini iniciou sua campanha, né, contra os judeus italianos. Foi publicado o Manifesto da Raça, assinado, né, por professores fascistas, né, no qual a Itália se declarava tão racista quanto a Alemanha. Mussolini logo convenceu, né, o rei a assinar as leis antissemitas. Então, galera do 9º ano, né? Essa foi mais uma aula. Até a próxima.